O Botafogo está renovando o seu meio de campo. O Botafogo não tem mais o Gregory, o Botafogo não tem mais o Danilo Barbosa, mas em contrapartida o Botafogo já contratou o ótimo volante Danilo, que está chegando da Premier League, do Nottingham Forest, e também contratou o Jordan Barreira. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico David Ancelotti pode montar esse time do Botafogo com esses novos jogadores que chegaram de meio de campo. E se esses jogadores podem trazer algo diferente para o time do Botafogo, quais são as alternativas que ele terá daqui para frente com essas peças. Lembrando que o Botafogo ainda está ativo no mercado, ainda devem chegar mais alguns reforços, principalmente um ponta direita que é um alvo do Botafogo, e também a contratação de mais um zagueiro. Vamos ver no vídeo de hoje quais são as alternativas do técnico David Ancelotti nesse time do Botafogo, com a chegada de Danilo, Jordan Barreira. Esses jogadores podem acrescentar demais ao time do Glorioso e serem peças importantíssimas para um possível título do Botafogo. Vem comigo! Então, galera, estamos aqui com algumas alternativas desse time do Botafogo daqui pra frente com a chegada dos reforços. Como eu falei, o Botafogo perdeu o Gregory, assim, que era um pilar importantíssimo para o time, mas o Botafogo rapidamente já agiu no mercado e já trouxe o Danilo. Danilo Barbosa também não fará mais parte do time do Botafogo daqui pra frente, e também o Botafogo não terá mais o Patrick de Paula, não terá mais o Cauê, que também era meio campista do time. Então o Botafogo vem passando por uma reformulação nesse seu setor de meio de campo, que era algo que sim, que era necessário. Bom, o Botafogo base eu acredito que pode ser com o John no gol, o Vitinho na lateral direita, mas o Matheus Ponte é um jogador que pode ganhar espaço em algum momento pela sua veia ofensiva. Eu não descarto isso no time do Botafogo. A zaga é o Caio Fernando, que tá tendo um início muito bom assim de Botafogo, é um jogador que tá demonstrando bastante qualidade técnica e bastante firmeza também na defesa. O Alexander Barbosa na zaga, o Alex Telles na lateral esquerda. Algumas pessoas preferem o Cuiabano é um jogador mais ofensivo, é um jogador que para determinado momento do jogo eu acho que é muito útil o Cuiabano, mas eu ainda fico mais com a segurança do Alex Telles por ser um jogador mais equilibrado, que defende muito bem. E aí você tem aqui no meio de campo do Botafogo algumas alternativas, e a primeira alternativa que eu mandei para vocês é com o Danilo jogando como esse primeiro volante, o camisa 5 do time do Botafogo. Aí ele faria o papel que o Gregory fazia, mas claro, com um pouco mais de qualidade técnica para sair jogando, o que qualifica ainda mais esse time do Botafogo. O Marlon Freitas de segundo volante e o Savarino como camisa 10. Bom, essa aqui é uma escalação lógica que ele pode utilizar no time do Botafogo, talvez a escalação mais fácil de fazer. Aí ele mantém aqueles três homens na frente, o Arthur Cabral, ou o Correia e o Álvaro Montoro jogando nessa meia esquerda do time do Botafogo. Essa é a primeira alternativa que vem na cabeça de todo torcedor do Botafogo. Eu coloquei aqui uma barrinha reforço no Arthur, porque eu acredito que o Botafogo ainda vai contratar um jogador para essa meia direita com status de titular nessa janela de transferências. Assim como trouxe o Montoro, que já foi uma reformulação nesse time do Botafogo para essa meia esquerda, jogador que encaixou muito bem. E aí teve o Correia e o Arthur Cabral para centroavante. O Arthur Cabral está sendo mais utilizado como centroavante, e o Correia está sendo utilizado como alternativa de camisa 10 ao Savarino. Mas outra possibilidade de escalação do Botafogo é essa aqui, no qual você poderia jogar com esse tripé de volante. E aí você deixaria aquela estrutura defensiva igual, mas teria um tripé de volante, no qual você teria Marlon Freitas, Alan e o Danilo. O Danilo é um volante que pode jogar como primeiro, mas também pode jogar como segundo. Tem muita qualidade também com a bola nos pés. Tem chegada à área o Danilo. Tem a capacidade de encontrar passes também na última linha do adversário. E aí você teria Marlon Freitas e Danilo funcionando como esses cérebros do time do Botafogo, sem em si com um camisa 10, mas com dois jogadores com muita capacidade de meio de campo. Assim você protegeria mais o seu setor de meio de campo, né, com um tripé de volantes, mas falsos volantes, porque o Marlon Freitas e o Danilo são jogadores que têm essa capacidade de meias também. E aí é uma alternativa para o time do Botafogo. Deixaria o Montoro aberto na meia esquerda, deixaria o Arthur ou o reforço que chegar aberto nessa meia direita, e deixaria aqui um centroavante, Arthur Cabral ou Correia. Essa é uma escalação em um 4-3-3 com um tripé de volante. E aí, como eu falei, tem um pouco mais de segurança na hora de marcar, um pouco mais de combatividade. Você tendo três volantes que são bons em roubar a bola, você preenche mais esse setor de meio de campo. Claro,
vai faltar talvez mais um meia organizador aqui no time do Botafogo, mas esses dois volantes têm essa capacidade, é uma das alternativas do técnico David Ancelotti. Outra alternativa que ele tem no time do Botafogo seria ele jogar dessa maneira aqui, e aí ele já colocaria o Jordan Barreira para jogar, que é um menino colombiano, jovem promessa, assim como o Montoro. Ele é muito jovem, mas também pode chegar e já render no time do Botafogo. Não me surpreenderia por toda a habilidade e qualidade técnica que tem esse moleque. E aí você deixaria o time do Botafogo um pouco mais renovado, e você poderia montar o time com a mesma estrutura no setor defensivo, só que ao invés de você jogar com 3 volantes, você jogaria com 2 volantes, o Danilo e o Marlon Freitas, o Danilo sendo um pouquinho mais fixo, o Marlon Freitas sendo mais aquele segundo volante com saída de jogo, e você colocaria o Jordan Barreira para jogar como esse meia criativo no time do Botafogo, como esse camisa 10, que é uma função que ele faz também. O Jordan Barreira, para quem não conhece, ele pode jogar em 3 posições. Ele pode ser um meia central, e aí jogaria no lugar do Marlon Freitas, porque ele tem essa boa capacidade de marcação e tem muita visão de jogo também para ver a partida de frente, mas ele também pode jogar como esse camisa 10, esse meia armador, o Jordan Barreira, por toda a habilidade que ele tem. É uma posição que ele já fez na sua carreira e é sua posição de origem, assim a gente pode dizer. O Jordan Barreira andou também atuando como um meia pelo lado direito em alguns determinados momentos, mas aí já não gosto tanto dele nessa meia direita, eu prefiro ele mais realmente no meio de campo, armando as jogadas e desequilibrando por aquele setor, mas ele também já fez essa função de meia direita. Se você puxar o mapa de calor do Jordan Barreira, teve ele atuando nessa posição aqui da direita nessa temporada, jogando pelo Júnior Barranquilla, e também teve ele atuando um pouquinho mais aqui por dentro, o Jordan Barreira, em algum determinado momento. Então essas são as posições que ele faz, e aí você deixaria o meio de campo mais leve, mais habilidoso. Você ainda poderia colocar o Savarino mais aberto aqui pelo setor da direita, o Montoro aberto mais por essa meia esquerda, e um centroavante, Arthur Cabral ou Correa. Qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco de você jogar assim? O ponto forte é você ter muitos jogadores com capacidade aqui no meio de campo. Você vai ter muitos jogadores nesse setor aqui de meio de campo com essa capacidade técnica. Você vai ter Danilo, Marlon Freitas, Barreira, Savarino e o Montoro. Todo mundo aqui sabe jogar bola. Todos esses jogadores têm capacidade de encontrar passes de ruptura na última linha. Então, teria que ter um trabalho desses jogadores fazendo bastante essa infiltração na última linha do adversário. E aí poderia fluir o time do Botafogo. Qual é o ponto negativo que poderia ter? Um pouco de falta de velocidade pelos lados do campo. O Montoro tem uma boa velocidade, mas não é um velocista, é um jogador que tem essa característica um pouco mais de um meia também, um meia esquerda. O Savarino é a mesma coisa, não é esse velocista. Poderia faltar esse jogador do 1 contra 1, do drible realmente incisivo, que vai até a linha de fundo, mas aí depende do adversário que você vai enfrentar. Mas qualidade técnica não faltaria nesse time do Botafogo. São jogadores com muita capacidade de trocar passes em velocidade, o que favorece ainda mais o estilo de jogo deles é o gramado do Nilton Santos, o tapetinho do Nilton Santos, que a bola corre rápido, então poderia sim funcionar dessa maneira. Outra alternativa seria ele jogar mais em um 4-3-3, deixando o Barreira um pouquinho mais como um segundo volante, o meia central lá do Marlon Freitas, o Danilo jogando como esse primeiro volante, Savarino ou Arthur ou meia direita, e o Montoro aqui mais aberto pelo outro lado com o Joaquim Correa ou o Arthur Cabral de centroavante. Essas são todas as alternativas no momento que tem para montar o time o técnico David Ancelotti. Como eu falei, devem chegar mais alguns reforços no time do Botafogo que vão deixar esse leque de opções dele cada vez maior. E o Botafogo se colocando como um dos postulantes novamente ao título do Campeonato Brasileiro. É aquilo, você vai estar disputando. Pode ganhar, pode não ganhar. Mas eu acho que o Botafogo vem forte para essa segunda metade de temporada para brigar por títulos. Acho que o Botafogo vai conseguir fazer isso. É um Botafogo que tem muito talento, tem muitos jogadores talentosos. Eu estou muito ansioso para ver o Barreira, como é que vai ser o desempenho de Jordan Barreira, esse meio-campista do Botafogo, jogando como segundo volante ou jogando como meio armador, até mesmo entrando aqui nessa meia direita, que é uma carência que tem o Botafogo, mas que vai ser preenchida em breve. Essa questão aqui da meia direita do time do Botafogo, essa carência vai ser preenchida e o Botafogo vai ter um meia direita, além do Arthur. E a gente também espera que alguns jogadores possam dar uma resposta. Alguns já vem dando. O Santiago Rodrigues mostra uma pequena evolução no time do Botafogo. Entrou melhor no jogo contra o Sport. Mas é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E para você, qual que seria o encaixe perfeito desse novo meio de campo do Botafogo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Eu fico nessa. Abração do Francesco. Nós fui.